Marrocos se tornou a primeira seleção africana da história a alcançar a semifinal da Copa. E na semifinal deram um trabalho para a França. Por pouco não empataram e no fim terminaram a Copa em quarto lugar. A melhor colocação de um time africano na história. Mas como o Marrocos se saiu nas outras Copas que disputou? Então nesse vídeo a gente vai ver todas as campanhas da seleção do Marrocos em Copas do Mundo. Vamos ver a história da seleção, curiosidades, quais Copas jogou e muito mais. Mas antes da gente ver as campanhas do Marrocos, vamos ver onde fica esse país que ganhou muita fama. E assim, o Marrocos é um país que fica no norte da África e faz fronteira com outros como Argélia e Espanha. Olha só a distância que ficam da Europa. Só 13 quilômetros separam eles da Espanha. Tem gente que já fez essa travessia até nadando. E olha que loucura, no próprio Marrocos tem cidades espanholas autônomas, como Melilla e Ceuta, que tem 80 e poucos mil habitantes cada. Já a capital de Marrocos é Rabat, mas as maiores cidades são Casablanca, Fez, Tangier e Marrakech. No total, a população do país é de 37 milhões. Se a gente for comparar com o Brasil, Marrocos seria o segundo maior estado em população, só atrás de São Paulo. E a maior cidade é Casablanca, que tem uma população gigante de 3,3 milhões de pessoas. E é nessa cidade que estão os maiores times do país, o Wydad e o Raja Casablanca. Se tu é atleticano, tá ligado que time é esse? Eles são os maiores campeões da Liga Marroquina, e essa liga é bem antiga, acontece desde os anos 50. O campeonato nacional surgiu quando o país virou independente. Pois é, antes dos anos 50, eles não eram independentes. Eram dominados uma parte pela Espanha e principalmente pela França. Então eles não tinham uma seleção oficial e não jogaram nenhuma Copa até ali. Até que no ano de 1956, a França deixou o país e surgiu o que é até hoje o Reino do Marrocos. Sim, os caras são um reino e tem até um rei, mas tem um primeiro-ministro também. Aí tá, Marrocos ganhou a independência em 56, logo a seleção de futebol deles oficial foi formada, já até teve algumas não oficiais, e a partir daí começaram a crescer muito. Saíram de uma seleção recém-nascida, a Federação de Futebol entrou pra FIFA e foram se desenvolvendo. Chegaram até a ganhar um campeonato pequeno, chamado Jogos Pan-Arábicos de 61. Aí logo em 64 disputaram Jogos Olímpicos, seu primeiro grande torneio internacional, e no ano de 1969, com seu maior artilheiro Ahmed Faras, o Marrocos conseguiu superar todos os times da África e se classificou para a Copa de 70. Na época só um time africano se classificava e Marrocos conseguiu. Então foram para sua primeira Copa com uma seleção completa de jogadores que atuavam no Marrocos, como o camisa 10 El Filali, o 9 Ahmed Faras e o capitão Canussi. Aí no seu grupo caiu a Bulgária, Peru e a Alemanha. A Alemanha tava no grupo e foi justamente contra eles que fizeram essa partida de estreia. Aí Marrocos não se intimidou. Logo no minuto 21, um cara chamado Jarir marcou o primeiro gol do confronto e o primeiro gol de Marrocos em Copas. Sim, o Marrocos abriu o placar. Mas depois a Alemanha acabou virando. Já na segunda partida contra o Peru foram bem pior, perdendo de 3-0. Então foram eliminados. Aí só pra não ficar tão feio, na última partida contra a Bulgária, que também estava eliminada, eles empataram. Primeira Copa de Marrocos e terminaram em último lugar do grupo. Aí tá, depois disso eles continuaram a crescer. Em 72 disputaram sua primeira Copa da África, mas caíram na primeira fase. E no ano de 1976 conquistaram sua primeira grande taça quando levaram o título da própria Copa da África. Levaram seu primeiro título continental, deixando para trás seleções como Nigéria e Egito, e chegaram no seu auge até então. Mas se jogaram muito, quando chegavam nas qualificatórias para a Copa, os caras só se davam mal. Eles não conseguiram se classificar para as Copas de 74, 78 e nem de 82. Pois é, o seu maior artilheiro tinha até se aposentado e não jogado nenhum outro mundial. Até que no ano de 1985, quando eram treinados por um brasileiro chamado José Faria, conseguiram passar pelas qualificatórias e finalmente voltar a representar a África numa Copa do Mundo. Então foram com o técnico do Brasil e a maioria dos jogadores ainda atuavam no Marrocos, mas outros já estavam na Europa, como o camisa 9 Krimal, que jogava na França. Aí quando aconteceu o sorteio da Copa de 86, todo mundo achou que o Marrocos não tinha nenhuma chance, porque caiu com simplesmente Inglaterra, Polônia e Portugal. Mano, olha isso, um dos grupos mais fortes da Copa. Mas Marrocos do capitão Baduzak não se intimidou e na primeira partida contra a Polônia conseguiram fazer um jogo muito equilibrado e empataram em 0-0. Se livraram de perder a primeira. Aí na segunda partida, encararam simplesmente a Inglaterra de Gary Lineker e tinham que fazer de tudo pra não tomar gol. Então foram pro jogo e com muita luta conseguiram ir segurando os ingleses. E até ficaram com um jogador a mais no fim do primeiro tempo, porque um cara da Inglaterra simplesmente tacou a bola no árbitro e ganhou o segundo amarelo. Aí agora, com 2 empates, tudo ia ser decidido na última partida contra Portugal. Marrocos podia ser o primeiro time africano a passar pro mata-mata do Mundial. Então foram com tudo e logo no primeiro tempo praticamente mataram o jogo. Abriram 2-0 e no segundo tempo fizeram um terceiro. Portugal só diminuiu no final do jogo e Marrocos se classificou para as oitavas em primeiro lugar do grupo. Sim, cara, que feito gigantesco. Só que se terminar em primeiro parecia bom para eles, quando viram seu adversário nas oitavas queriam ter terminado em segundo, porque na primeira partida do mata-mata, Marrocos caiu simplesmente contra a Alemanha. Aí complica, né? Mas cara, na partida Marrocos não deu mole não. Foram com sangue nos
Zói seguraram o ataque da Alemanha. Não deixaram os caras marcar com bola rolando e ela tava indo pra prorrogação. Até que aos 43 do segundo tempo, Matheus faz um golaço de falta, a Alemanha ganha de 1-0 e Marrocos é eliminado. Mano, que campanha! Esse time do técnico José Faria entrou pra história. Por pouco não chegaram nas quartas. Então Marrocos mostrou que podia sim competir com os grandes e a esperança era ir dali pra melhor. Mas depois da Copa, o José Faria saiu da seleção e acabaram caindo de qualidade. Tanto que simplesmente não conseguiram se classificar pra Copa de 90 e nem pra Copa Africana. Praticamente sumiram das competições. Aí em 92 voltaram a disputar a Copa Africana e no ano de 1993, Marrocos conseguiu garantir a classificação pra Copa que aconteceria no ano seguinte. E dessa vez era mais fácil se classificarem porque já tinha 3 vagas pra times africanos. Então garantiram vaga pra Copa nos Estados Unidos, já com o técnico marroquino, e de todo aquele time vitorioso de 86, só um jogador ainda tava em 94. O camisa 10 é agora capitão El Hadaoui. Já o camisa 9 se chamava Tchaout, o camisa 11 Daoudi e lá vai. Todos os jogadores eram caras que nasceram no Marrocos, nenhum naturalizado. Pera que mais pra frente tu vai entender o porquê eu falei disso. Então tá, Marrocos foi pra Copa e caiu num grupo com Holanda, Arábia Saudita e Bélgica. Podia dizer que esse era um grupo mais fácil do que aquele de 86. A Bélgica, por exemplo, não era tão forte quando se tornaria no futuro. Então em junho de 1994, foram pra sua primeira partida naquele Mundial e queriam repetir os feitos de chegar no mata-mata. Mas aí, na partida de estreia contra a Bélgica, acabaram perdendo de 1-0. Tomaram um gol logo no começo e não conseguiram reagir. Começaram com o pé esquerdo. Mas a pior derrota não foi essa. Na segunda rodada, foram encarar a Arábia Saudita e levaram um gol de pênalti no começo. Aos 26 empataram. E antes de acabar o primeiro tempo, os sauditas fizeram outro. Aí na segunda etapa não teve mais gol e Marrocos foi derrotado. Pois é, mano, que derrota horrível. Perderam pra Arábia Saudita. Estavam praticamente eliminados já. E a terceira partida era justamente contra a mais forte do grupo, Holanda. Aí até conseguiram fazer um golzinho. Mas levaram outros 2 e terminaram aquela Copa sem somar nenhum ponto. 3 jogos, 3 derrotas e foram pra casa com uma campanha muito ruim. Lanterna do grupo. Então tá, passou isso. Marrocos teve troca de técnico e ainda tiveram outra crisezinha porque não conseguiram se classificar pra Copa da África de 96 e nem tinham conseguido em 94 também. Mas quando foi se aproximando de 98, eles melhoraram e com um técnico francês experiente chamado Henri Michel, conseguiram terminar em primeiro no seu grupo das qualificatórias e foram pra Copa do Mundo. E nesse ano já tinham 5 vagas pra africanos. Então já foi mais tranquilo, tá ligado? Aí quando saiu a convocação, da lista, 7 tinham jogado o último Mundial, como agora capitão Naibet, meia Mustafa Hadj, etc. Aí o camisa 10 era um cara chamado Oakili, que atuava no campeonato alemão. O Marrocos queria apagar aquela campanha ruim de 94 e fazer bonito de novo. Aí quando aconteceu o sorteio, caíram no grupo com Escócia, Noruega e Brasil, o atual campeão. Tipo, era certo que o Brasil ia terminar em primeiro, mas talvez Marrocos podia conseguir vaga no lugar dos outros 2, tá ligado? Então foram com tudo e na primeira partida encararam a Noruega. Aí o jogo foi bem equilibrado e quem abriu o placar foi o Marrocos. Mas antes de acabar o primeiro tempo, fizeram contra e na segunda etapa voltaram a ficar na frente do placar com gol de Rada. Mas logo na sequência a Noruega marcou de novo e a partida acabou em empate, 2-2 e somaram um pontinho. Aí se até jogaram bem na primeira partida, na segunda rodada encararam o Brasil. E mesmo que a defesa do Marrocos fosse forte, contra Ronaldo, Rivaldo e Bebeto não tinha muito o que fazer. Acabaram tomando 2 gols no primeiro tempo e outro no segundo. Foram derrotados por 3-0. Mas calma que não estavam eliminados ainda. Na última rodada iam encarar a Escócia. E se eles ganhassem, a Noruega perdesse seu jogo contra o Brasil, Marrocos passava para as oitavas. Então deram seu máximo, abriram o placar logo aos 23 minutos, fizeram outro gol no primeiro minuto da volta no intervalo e antes de acabar, selaram a vitória com outra bola na rede. 3-0 pro Marrocos. Que partidaça que fizeram. Mas tudo parecia ir bem. Quando tava comemorando que podia ser a classificação, a Noruega virou o jogo pra cima do Brasil com um pênalti aos 44 do segundo tempo. Sim, a Noruega derrotou a gente e passou no lugar de Marrocos, que terminou em terceiro no grupo. Que coisa, né? Por muito pouco não avançam. Aí tá, se até ali os marroquinos tinham conseguido se classificar pra 2 Copas seguidas, nas qualificatórias pra 2002 também tinha esperança de avançar. Mas aí eles acabaram disputando a vaga com o Senegal e por um detalhe, pelo saldo de gols não foram pra Copa. Pois é, por saldo de gols o Senegal ficou com a vaga. Aí depois disso os caras continuaram batendo na trave. Em 2004, na Copa da África, Marrocos chegou na final, mas ficou com o vice. E pra Copa de 2006 não se classificou por 2 pontos. Sim, mano. Depois nas qualificatórias pra Copa de 2010 realmente não jogaram bem. Chegaram até a segunda fase das eliminatórias, mas ficaram longe da vaga. E pro Mundial de 2014, Marrocos foi eliminado rapidinho e nem disputou a vaga diretamente. Pois é, depois da Copa de 98, os caras nunca mais conseguiram nada e nunca mais apareceram no cenário mundial. Literalmente sumiram, tá ligado? Até que com o passar do tempo, começou a surgir craques na seleção do Marrocos. Em 2015, com a camisa marroquina, estreou o Ziyech. Em 2016, o Hakimi, e lá vai. Então, com uma nova geração surgindo, somada à experiência de outros que já estavam ali, nas qualificatórias pra Copa de
2018, o Marrocos fez uma campanha muito boa e finalmente conseguiu ganhar uma vaga pro Mundial. Depois de 20 anos, Marrocos voltava pras Copas e com o técnico francês Hervé Renard queriam mostrar ao mundo o que podiam fazer. Só que o grupo que caíram acabou sendo muito forte, com Irã, Portugal e Espanha. Então seria muito difícil. Teriam que tirar um dos dois gigantes para se classificar. Mas logo na primeira partida contra o Irã, acabaram vacilando e perdendo, tomando o gol no finalzinho. Aí na segunda partida contra Portugal, sofreram um gol do Cristiano logo no início e também foram derrotados. Marrocos perdeu os dois primeiros jogos e foi eliminado rapidinho. Aí a última partida era contra a Espanha e eles decidiram sair daquela Copa de cabeça erguida. Então foram com tudo e fizeram um jogão. Abriram o placar aos 14 do primeiro tempo, depois a Espanha empatou e no finalzinho marcaram de novo. Mas nos acréscimos a Espanha também fez e o jogo acabou em 2-2. O Marrocos acabou eliminado na fase de grupos de novo. Mas né, só em jogar a Copa depois de 20 anos já foi muito importante pra eles. Aí depois da eliminação, o técnico francês continuou no cargo e no ano seguinte, depois do Marrocos ser eliminado nas oitavas da Copa Africana, aconteceu uma troca de treinador e um cara chamado Halilhodžić assumiu o cargo. E de cara ele foi muito bom. Conseguiu fazer o Marrocos jogar bem e nas qualificatórias pra Copa foram demais. Eles fizeram simplesmente a melhor campanha das eliminatórias africanas e se classificaram depois de meter 5-2 no Congo. Então o técnico era muito bom, né? Bom, dentro de campo até podia ser, mas no vestiário ele não ia tão bem assim. Ele era um cara muito duro e teve atrito com vários jogadores. Pra tu ter noção, o Ziyech no início do ano chegou a anunciar a aposentadoria da seleção e não queria mais jogar pro Marrocos. O técnico também teve atrito com outros jogadores, como o lateral Mazraoui e etc. Então por conta dessas coisas, em agosto de 2022, faltando só 3 meses pra Copa, a Federação de Marrocos decidiu demitir o treinador. Imagina, todo mundo ficou espantado porque a Copa tava logo ali. Aí quem Marrocos contratou foi um cara que tinha sido técnico do Wydad Casablanca, o Walid Regragui. O Regragui assumiu o time, conseguiu fazer o Ziyech voltar pra equipe e no dia 11 de novembro fez a convocação com, claro, Ziyech na lista, junto de outros como Hakimi, Bono, Mazraoui, Ounahi e lá vai. Aí você lembra que lá atrás, na Copa de 94, todos os jogadores da seleção nasceram no Marrocos? Então, nessa Copa a situação já era bem diferente. Como a gente viu no vídeo das curiosidades sobre cada seleção, o Marrocos tem uma seleção bem peculiar, porque dos 26 que foram pra Copa, 14 nasceram em outros países e podiam defender outras seleções. O Hakimi nasceu em Madrid, na Espanha, o goleiro Bono em Montreal, no Canadá, o Ziyech nasceu na Holanda e lá vai. Pois é, mas né, por causa da sua família e origem, decidiram defender o Marrocos. Então foram pra Copa e num grupo com Croácia, Bélgica e Canadá, os caras fizeram história. Se até então a melhor campanha tinha sido lá no passado, eles deixaram aquela campanha pra trás e fizeram o que nunca tinha feito antes. Na primeira partida, empataram em 0-0 com a Croácia, depois derrotaram a Bélgica de uma forma incrível, derrotaram o Canadá e se classificaram em primeiro no grupo. O Marrocos foi pro mata-mata da Copa pela primeira vez desde 86. Imagina! Aí chegaram nas oitavas, encararam a Espanha, que tinha tudo pra ir longe, e seguraram o ataque pra levar e ganhar a partida nos pênaltis. Pela primeira vez, Marrocos chegava nas quartas, coisa que poucos times africanos conseguiram fazer, mas ainda queriam mais. Então foram encarar Portugal e conseguiram se fechar de uma forma muito precisa. Até que aos 42 do primeiro tempo, o En-Nesyri bate o recorde de cabeceio mais alto e manda a bola pra dentro do gol. Véi, que pulo que ele deu, quebrando o recorde do próprio Cristiano Ronaldo. Aí no segundo tempo, Portugal tentou, teve mais de 80% de posse de bola, mas não conseguiu furar a defesa. Então, pela primeira vez na história, um time africano chega na semifinal da Copa do Mundo. Mano, que negócio impressionante. Quem imaginaria uma coisa dessa? Aí, quando chegaram nas semis, encararam a França no estádio lotado de torcedores do Marrocos e jogaram muito bem. Os caras deram muito trabalho, chegando até meter uma bola na trave numa bicicleta, mas não teve como segurar o ataque super eficiente da França e perderam por 2-0. Cara, se tu olhar as estatísticas, Marrocos teve a mesma quantidade de chutes certos no gol e mais posse de bola que a França. Pois é, aí na disputa do terceiro lugar, encararam a Croácia e tinham chance de ganhar, mas acabaram perdendo de novo. A seleção do Marrocos terminou a Copa no incrível 4º lugar, a melhor colocação da história de uma seleção africana em mundiais. Esse time do Marrocos vai ficar marcado pra sempre. E aí, o que tu achou desse vídeo? Se gostou, compartilhe com seus amigos pra eles conhecerem mais sobre a seleção do Marrocos e dá uma olhada nos meus outros vídeos. Tenho certeza que tu vai gostar muito. Corre lá. Então, beleza? Valeu e tchau!